Olá! Estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai falar sobre uma estrutura computadorizada formada por coxos eletrônicos e estações de pesagem para identificar quais animais ganham mais peso comendo menos. Bovinos eficientes produzem mais carne e têm menor custo de produção. Você vai ficar por dentro também do que há de mais recente na pesquisa agropecuária feita no Brasil e no mundo na agência Embrapa de Notícias. O maracujá doce BRS Mel do Cerrado é uma nova opção para os fruticultores. Destinada ao mercado de frutas especiais de alto valor agregado, a cultivar apresenta boa produtividade e maior resistência a doenças. Sua flor exuberante também favorece o seu potencial ornamental. Confira os detalhes no quadro Repórter em Campo. A Embrapa apresenta uma nova opção para o mercado de frutas especiais. É o maracujá BRS Mel do Cerrado, primeiro a cultivar de maracujazeiro doce da espécie Passiflora lata. O Passiflora lata, também conhecido como maracujina ou maracujá doce, ele já é conhecido da indústria, tanto a indústria cosmética quanto a indústria farmacêutica. A polpa é bastante doce e difere do maracujá azedo porque ela tem menor acidez. O novo maracujá permite a diversificação do sistema de produção dos fruticultores do Centro-Oeste e de outras regiões do Brasil. A BRS Mel do Cerrado tem alta produtividade, frutos de qualidade, maior tolerância a doenças e potencial ornamental. Pode ser cultivada tanto em estufa como a céu aberto por fruticultores altamente tecnificados, agricultores familiares e produtores urbanos. As recomendações técnicas para o cultivo são semelhantes às do maracujazeiro azedo comercial. Foram desenvolvidas técnicas de cultivo, de adubação, de irrigação, manejo fitossanitário, incluindo pragas e doenças e nematóides. Hoje nós temos bastante informações sobre o cultivo de maracujá doce para a região do Cerrado. O Programa de Melhoramento Genético de Maracujazeiros da Embrapa tem aproximadamente 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos foram feitos trabalhos de seleção e recombinação, utilizando técnicas modernas de análise de DNA para aumentar a eficiência do programa nas suas mais diferentes etapas, de modo que o tempo de desenvolvimento da cultivar seja mais rápido e a solução tecnológica chegue mais rapidamente aos consumidores, aos produtores, selecionando as plantas com maior produtividade, maior resistência a pragas e doenças e com um formato de fruto para agradar os mercados mais exigentes. E um dos produtos desse trabalho de melhoramento genético é a cultivar BRS Mel do Cerrado. Sou produtor de maracujá azedo em estufa e nessa minha produção a gente trabalha com tecnologia como a fertirrigação e o sistema de gotejo. E agora, mais recentemente, eu implantei aqui o maracujá doce, o Mel do Cerrado. Como uma grande vantagem que eu vi para o meu negócio foi a questão da polinização. E eu preciso de mão de obra para fazer a polinização artificial. Porque o meu maracujá azedo, a floração ela abre no período da tarde e esse maracujá abre de manhã. Então isso casou e me deu a oportunidade de eu conseguir melhorar o meu negócio. Então no período da manhã o meu funcionário está no maracujá doce fazendo a polinização e no período da tarde ele está no maracujá azedo continuando o trabalho. Uma outra questão que eu destaco como muito importante na produção do maracujá doce é o período da produção. Quando eu não tenho maracujá azedo, eu continuo de forma perene com o maracujá doce. Ele continua produzindo. Né? E a questão do preço, eu consigo em relação ao azedo ter 4 vezes mais. Né? Eu consigo uma receita muito melhor em relação ao azedo e todas essas questões somadas, assim, isso contribui com o nosso negócio, faz com que a gente consiga manter a saúde do nosso negócio, a saúde financeira do nosso negócio e conseguir até pensar numa expansão em relação ao maracujá doce. Hoje eu trabalho com uma estufa e eu já pretendo, a partir do momento que for abrindo o meu mercado, de ampliar a minha produção, disponibilizar mais estufa para que eu possa desenvolver esse trabalho com o maracujá doce. Eu gostei muito do fruto, como é um maracujá diferente, que você descasca e come inclusive a polpa com a semente, acho que vai ser uma boa opção para o mercado, né? Mais uma, e a gente está apostando firme nele, sabe? Eu estou abrindo o mercado. Nós vamos pretender comercializar em caixinhas com 10, 12 unidades, para ter um valor agregado maior, né? E a gente pretende abrir mais um pedaço de área aqui, para
ter mais essa opção de renda para a propriedade, né? Ele se adequa bem a esses diversos tipos de agricultores. Alguns agricultores podem trabalhar esse maracujá no sistema orgânico ou no convencional e também podem trabalhar ou no plantio a campo ou em sistema de protegido de produção. Essa nova variedade, mel do cerrado, ela vem ser mais uma opção para os agricultores aqui do Distrito Federal. Não vai competir com o maracujá azedo, mas vai somar sendo uma outra opção para o agricultor daqui do DF. Uma boa medida também a gente aumentar o plantio dele, para a gente ter não só o pérola, ter o sertão forte, né? E outras frutas que a Embrapa for me encaminhando, que é todas as que eles me encaminharam até agora, eu gostei muito. Bovinos que comem menos e ganham mais peso é tudo que o pecuarista deseja. Pesquisas estão sendo feitas na Embrapa buscando esse desempenho. Na primeira reportagem, nós vamos conhecer uma estrutura de confinamento moderna que tem ajudado os especialistas na busca dessas informações. A construção é formada por coxos eletrônicos e estações de pesagem. Tudo é computadorizado e identifica animais que possuem melhor conversão alimentar. Confira os detalhes. Produzir alimento para uma população que não para de crescer é uma necessidade. Seremos 9 bilhões de pessoas em 2050 e o mundo vai precisar aumentar a produção de alimentos em 70%. A corrida para atender esse crescimento tem sido constante e é uma preocupação de toda a cadeia de alimentos. No que se refere à produção de carne, especificamente de gado bovino, pesquisadores e produtores se preparam para atender essa demanda. Atrás de cada corte de carne tem muita pesquisa, um trabalho que não pode parar. Vamos tratar aqui de estudos importantes que vêm sendo realizados e de avanços obtidos na área de melhoramento animal envolvendo genética e nutrição. Pesquisadores estão avaliando animais que produzem mais carne com menor custo de produção. E para realizar este trabalho, ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas, como coxos eletrônicos e estações de pesagem. Tudo automatizado e computadorizado. Uma estrutura conectada 24 horas fornece as informações em tempo real de cada animal participante da pesquisa. Tudo é medido: quanto o animal comeu, quanto ele bebeu e quanto de peso ele ganhou. O trabalho identifica animais com melhor conversão alimentar. É a primeira vez que a Embrapa vai avaliar eficiência alimentar em larga escala. O pesquisador Rodrigo Gomes, um dos integrantes da equipe, vai explicar objetivos e como tudo isso funciona. Bom, o objetivo com esse trabalho é avaliar o que a gente chama de eficiência alimentar de bovinos de corte. Eficiência alimentar é uma medida do quanto o animal consegue converter aquilo que ele consome em carne. Então, para isso, aqui na Embrapa Gado de Corte, nós temos uma estrutura montada especialmente para conseguir fazer essa medida de uma forma mais rápida, mais fácil e principalmente em maior escala, no maior número de animais. Essa estrutura ela compreende um confinamento, tá, em que os animais permanecem nela em torno de 70 a 90 dias e são alimentados com uma dieta comum de confinamento, uma dieta igual para todos. Cada animal recebe um chip na orelha que identifica de forma única cada um. E assim, ao final de cada dia e ao final de todo o período, a gente consegue saber exatamente o que cada indivíduo consumiu de alimento e também o peso de cada animal ao longo de todo o período do teste. E assim a gente calcula essa medida que a gente chama de conversão alimentar ou eficiência alimentar. A grande vantagem dessa pesquisa é identificar animais que possam ser reprodutores e levar uma melhor eficiência alimentar para os rebanhos brasileiros, já que o custo de alimentação ele significa em torno de 70% do custo total de produção de carne bovina. E assim a gente vai tentar diminuir o custo de produção da carne bovina brasileira. Esta estrutura colhe as informações dos animais que vão para um banco de dados da Embrapa e especialistas fazem as análises das medições.
Roberto Augusto de Almeida Torres Júnior é melhorista da Embrapa e um dos responsáveis pelas metodologias genético-estatísticas do projeto. Ele explica como são feitos os cálculos de medidas de peso e consumo, que visam identificar dentro do rebanho animais superiores. Com os dados remanescentes, a gente calcula o consumo médio diário de matéria seca. Procedimento semelhante a gente faz com as pesagens obtidas na balança que fica na entrada do bebedouro, de onde a gente obtém em torno de 3 a 4 pesagens válidas por dia, e com isso a gente calcula 2 parâmetros: o ganho médio diário, pela regressão do peso em função do tempo de prova, e o peso médio do animal durante o período de prova. Com esses 3 parâmetros, então, a gente parte para as medidas de eficiência, uma conversão alimentar, que é a razão do consumo sobre o ganho, que te dá a quantidade de alimento necessária para produzir 1 kg de peso vivo de animal, e a eficiência alimentar, que é o inverso da conversão alimentar, e por último o consumo alimentar residual, que é, vamos dizer, o desvio do consumo real em relação àquele consumo esperado para o peso e o ganho médio diário que o animal apresentou durante a prova. Os estudos de eficiência alimentar com bovinos da raça Nelore acontecem há 3 anos. São realizadas provas que os técnicos chamam de prova de avaliação de desempenho do Nelore. Os animais são de clientes da parceira Geneplus, Consultoria Agropecuária Limitada. A tecnologia Geneplus é uma prestação de serviço dentro do conceito Embrapa. Isso significa que nós temos a possibilidade de assessorar os criadores de gado de corte através de um plano de trabalho em que consta seleção, planos de acasalamento e comercialização de animais geneticamente superiores. Entre as várias ações do programa, nós temos uma estrutura que é determinada prova de avaliação de desempenho. No caso específico da raça Nelore, nós temos já pelo 3º ano consecutivo a execução dessas provas aqui na unidade da Embrapa de Gado de Corte. O objetivo específico é identificar animais capazes de utilizar menos alimento e produzir mais, ou seja, animais que têm uma genética para essa característica, no sentido de identificado ser utilizado em outros rebanhos de gado de corte. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre coxos eletrônicos e estações de pesagem. Não saia daí! Estamos de volta com o Dia de Campo na TV. Continuamos falando sobre as pesquisas da Embrapa para a identificação de animais com melhor desempenho alimentar. A tecnologia dos coxos eletrônicos está voltada principalmente para quem trabalha com melhoramento genético. Todo trabalho deve seguir critérios para que os resultados retratem a realidade e, assim, o criador poder identificar reprodutores e matrizes melhorados. Na segunda reportagem, conheça as vantagens desse trabalho para o desenvolvimento da produção pecuária. Eficiência nutricional é a chave para a produção sustentável da carne bovina. E uma das informações que se busca neste trabalho é como produzir mais de forma mais eficiente. A eficiência se propaga e gera touros, que vão produzir animais com menor demanda energética, obtendo ganhos superiores. Nesta pesquisa, o nutricionista Rodrigo Gomes trabalha a dieta dos bovinos e investiga quais animais convertem alimentos com melhor eficiência. Rodrigo, explica melhor o que é a conversão alimentar e a eficiência.
A eficiência alimentar é o nome genérico que a gente dá a essa capacidade do bovino em transformar o que ele come em carne, né? E uma das medidas mais conhecidas de eficiência é exatamente a conversão alimentar, que é a razão, a divisão entre o que ele consome e o que ele ganha de peso. Então, o animal do lote que ganhou mais peso não significa que ele é o melhor, né? Exatamente. O melhoramento genético vem focando em animais que ganham mais peso ao longo das décadas. E agora a gente está trabalhando para que esses animais que ganham mais peso também convertam melhor aquilo que eles consomem. O que eles comem é tudo pesado aqui. E o animal identificado aqui nesse coxo, nessa estrutura, aonde fica a antena, aonde fica a balança? Então, essa estrutura ela é composta de uma antena, de uma balança, né? A antena ela fica instalada nesta barreira aqui e aí ela identifica o chip que está presa à orelha direita do animal, tá? Então, toda vez que o animal chega no coxo, ele é identificado. E aí há uma balança embaixo do coxo que fica instalada aqui e aí que faz a pesagem da quantidade de ração que está dentro desse coxo. E aí toda vez que o animal consome alimento, esse alimento também é pesado e ao final do dia a gente consegue saber exatamente a quantidade de alimento que ele consumiu. Certo, e essa ração aqui, ela é formulada por você, que é nutricionista aqui responsável, né? E ela é bem cheirosa, né? Então, ela é uma ração, é o que a gente chama de ração total misturada. Ela é balanceada em relação à quantidade de energia, proteína, minerais e vitaminas. E o objetivo é que ela permita ao animal expressar o máximo da sua genética para que aí a gente consiga identificar aqueles que realmente são melhores e aqueles que não são aptos para os sistemas de produção. Rodrigo, esse trabalho, essa pesquisa, ela é feita em confinamento. Ela é possível fazer com animais a pasto? É possível sim, porém é muito difícil a gente medir o quanto o animal consome de pasto. Então esse tipo de medida é só feita nas universidades e mesmo aqui dentro da Embrapa em pequena escala. Para o nosso objetivo, que é medir o máximo do número de animais possível, né, é interessante a gente fazer isso em confinamento devido a essa estrutura eletrônica que fez disponível, então a gente medir de forma mais fácil. Agora vamos conhecer, mostrar de perto onde fica a balança que é acoplada junto aos bebedouros? Vamos sim. É aqui dentro do confinamento, né? Isso. Bom, Rodrigo, chegando aqui na estrutura da balança, explica pra gente como que ela funciona. Então, a ideia dessa balança instalada dentro do confinamento é tirar a necessidade da gente levar os animais no curral para que eles sejam pesados, tá? Então, as balanças elas são instaladas em frente aos bebedouros, então não tem como os animais beberem água sem que eles subam em cima da balança. E aí a balança ela é composta por duas plataformas. Embaixo dessas plataformas tem células de carga, então que pesam o animal toda vez que eles sobem nela. Ela também é composta de uma antena que identifica qual é o chip daquele animal e envia os dados para a internet para que a gente tenha acesso então ao peso daquele animal, né, todos os pesos dele ao longo da prova e assim ao final da prova a gente consegue então medir o ganho de peso dele e também calcular as medidas de eficiência alimentar. Todo esse estudo integra o arranjo de projetos Max Beef, que visa maximizar o ganho genético animal bovino. A iniciativa reúne centros de pesquisa da Embrapa, instituições parceiras e mais de 60 pesquisadores liderados pelo geneticista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Luiz Otávio Campos da Silva. O foco é desenvolver e implementar metodologias genético-estatísticas em avaliações genéticas de gado de corte, elaborar estratégias e índices de seleção com abordagem econômica e ambiental, formatar uma plataforma de integração de dados genômicos e fenótipos, avaliar estratégias de cruzamento, transferir conhecimento aos produtores e prospectar demandas. Produtores integrados à pesquisa participam da prova e acreditam nos resultados, como Eduardo Coelho. Chegando na Fazenda Canaã, conhecemos a estrutura do confinamento que se assemelha à da Embrapa. Eduardo, você que trabalha com genética animal, quais são as vantagens para o produtor e para a própria pecuária de
ter esse trabalho e de colocar mais touros de boa qualidade no mercado? Nós somos produtores de touro da raça Nelore e a nossa criação sempre esteve focada em resultados. Certo. Então, primeiro a gente colocou a parte de fertilidade, que é a característica mais importante, depois ganho de peso, depois área de lombo, deposição de gordura, que é o acabamento frigorífico, e mais recentemente começamos o trabalho em eficiência alimentar. A eficiência alimentar, ela vai identificar os animais que fazem uma melhor conversão alimentar. Com a mesma comida engorda mais, né? E isso vai trazer uma economia, fazendo que a carne bovina fique mais competitiva em relação às outras carnes. O frango e o suíno já vem fazendo esse trabalho há muitos anos. O bovino cada vez vai ficar mais eficiente com esse tipo de trabalho. Então é uma grande vantagem para a pecuária nacional, né? É uma grande vantagem. Por exemplo, numa fazenda onde caberia 1.000 cabeças, vai caber 1.200 cabeças. Então, tem uma vantagem econômica, uma vantagem ambiental, né? E as atividades cada vez estão com margens econômicas mais apertadas. Então, quem não ficar eficiente pode ser até expulso da atividade. Então, esse é o caminho? Esse é o caminho. Nós estamos convencidos de que esse é o caminho, tá? Que isso já está muito bem consolidado em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de trabalho já está muito consolidado. Ficou interessado no assunto? Quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O telefone é código de área 67 3368 2000 e pela internet embrapa.br/gado de corte. E quem já está aqui com a gente é o Eduardo Pinho, para trazer as últimas novidades da agência Embrapa de Notícias. E aí, Eduardo, tudo bem? Muitas novidades? Tudo bem, muitas novidades. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comeu carne de ovelha? Não, você acredita? Pois é. Então, nosso primeiro destaque hoje da agência Embrapa de Notícias é uma pesquisa que mostrou que 12% dos brasileiros nunca comeram carne ovina, ou seja, de ovelhas, carneiros e cordeiros. E mesmo entre aqueles que já provaram esse tipo de carne, a maior parte não criou o hábito de consumo. O consumo é frequente apenas para 52 milhões de brasileiros, ou seja, 25% da população nacional. 17% dos entrevistados nessa pesquisa comem carne ovina pelo menos uma vez por mês, 7% uma vez por semana e apenas 1% diariamente. E a gente vai ver também que pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Mato Grosso estão lançando o sistema Gravataí, um consórcio de braquiárias com feijão calpi destinado ao pastejo em sistemas de integração lavoura-pecuária. Esse é o primeiro consórcio de gramíneas com leguminosas indicado para solos de textura média e argilosa na região do Cerrado. A pesquisa durou 3 anos. O uso do consórcio resultou em um aumento no ganho de peso dos animais na safrinha e em melhor produtividade de soja na safra. E o nosso terceiro destaque é um monitoramento inédito que indicou 105 espécies de plantas daninhas na cultura do tomate. Esse estudo apontou ainda o grau de infestação, a frequência e a dominância de cada uma delas. Foram analisadas 69 áreas em 24 municípios, que juntos são responsáveis por 98% da produção de tomate para processamento industrial no Brasil. O trabalho destacou uma planta daninha conhecida como Maria Pretinha como a espécie com maior potencial para causar prejuízos à cultura do tomate rasteiro. Ela foi identificada em 87% dos locais pesquisados. Nossa, Eduardo, muitas novidades, né? Isso mesmo, recheada a agência. E eu fiquei feliz de saber que eu não sou a única pessoa que nunca provou carne ovina. Pois é, você viu? E o objetivo dessa pesquisa é justamente incentivar o consumo da carne ovina. É isso aí, então vamos lá, minha gente, eu e todo mundo, comer mais carne ovina. E para saber mais sobre a agência, como é que as pessoas fazem? Então, quem quiser mais informações, acessa o site da agência Embrapa de Notícias, nosso endereço está aparecendo aí na tela, faz um cadastro e recebe toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Muito obrigada, Eduardo, até a próxima. Para crescer forte e saudável, a planta precisa de condições favoráveis, irrigação adequada, controle de pragas e doenças, além de nutrientes adequados a cada espécie. E é aí
que entram os inoculantes, produtos que contêm micro-organismos com ação benéfica para o desenvolvimento das plantas. Quer saber como isso funciona? Fique de olho agora no quadro Sempre em Dia. Você sabia que o Brasil é o maior produtor mundial de feijão? Isso mesmo, aquele grãozinho saboroso e nutritivo que está sempre presente no prato dos brasileiros tem uma produção média de 3,5 milhões de toneladas por ano aqui no país. Ele é cultivado por pequenos e grandes produtores, especialmente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E mais, 70% da produção está concentrada nas mãos de agricultores familiares. O feijão apresenta contrastes de produtividade. Mas e se eu dissesse que existe um produto no mercado que aumenta o rendimento de grãos do feijão, reduz o uso de adubo nitrogenado e custa bem menos que o fertilizante convencional? Este produto é o inoculante. Resultado de anos de pesquisa, o inoculante é um fertilizante natural que contém grande quantidade de bactérias que fazem muito bem às lavouras. Ele pode ser utilizado tanto por pequenos agricultores familiares quanto por produtores do agronegócio. E o que o inoculante faz na prática? O inoculante é um produto que intensifica o processo natural da fixação biológica de nitrogênio. Essa, por sua vez, permite que bactérias que vivem no solo se associem às plantas, captem o nitrogênio do ar e o transformem em alimento para o feijoeiro. Em um pacotinho de inoculante, as bactérias estão em grandes quantidades. É dessa forma que esse processo de fixação se torna ainda mais intenso, contribuindo para o desenvolvimento da planta. E mais, pesquisas apontam que o uso de inoculantes em pequenas propriedades, onde não se utiliza o adubo, os ganhos médios no rendimento de grãos de feijão ficam em torno de 25%. Maior retorno para o agricultor e maior sustentabilidade do seu negócio. Já nas lavouras altamente tecnificadas, que buscam grandes rendimentos, o uso do inoculante possibilita a redução de 50% do adubo nitrogenado, com a garantia dos mesmos índices de produtividade. Isso também significa maiores ganhos para o produtor e menor agressão ao meio ambiente. Para obter sempre bons resultados na lavoura, o feijão deve ser inoculado a cada nova safra. Por ser um material biológico, o produto deve ser aplicado nas sementes, no mesmo dia do plantio, seguindo as recomendações do fabricante contidas na embalagem. O agricultor deve observar sempre se o inoculante é específico para o feijão, pois para cada cultura existe um inoculante indicado. Para o feijão calpi, por exemplo, aquele que também é chamado de feijão de corda, macaçá, fradinho ou miúdo, existe um outro inoculante que pode aumentar em até 50% a produção. Além de ter um custo bem abaixo que do fertilizante nitrogenado, o inoculante não contamina o solo nem os recursos hídricos. Bom para a lavoura, para o bolso do agricultor e para o meio ambiente. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV e assista a outras reportagens. Até a semana que vem. Beijo, tchau.